Olá pessoal, veja só a questão aqui. Os conflitos políticos entre as nações com o uso de tecnologias sofisticadas foi marcante no século XX. O lançamento de bombas atômicas nas cidades japonesas, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, continua sendo lembrado como um marco de violência e barbárie a não ser repetido. Esta guerra, no caso aqui, consagrou a supremacia da Europa e sua força militar, diminuindo assim a hegemonia norte-americana no contexto político internacional, trazendo vantagens para nações mais pobres como o Brasil. Puxa, não precisa nem comentar muito, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa entra em declínio. Os Estados Unidos tornam-se força emergente. Então, está invertido. Esse não tem vantagem para a nação pobre, muito menos para o Brasil. Pelo contrário, falsa letra A. Alterou as relações de poder internacionais, limitando a força de grandes potências, com a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, uma força eficaz na resolução dos conflitos. Veja, a ideia da ONU é realmente resolver os conflitos, mas ela nunca se mostrou uma força eficaz, tanto que aqui, por exemplo, vamos citar algumas guerras, né? Teve a Guerra da Coreia, teve a Guerra do Vietnã, o que mostra a incapacidade da ONU em realmente resolver esses conflitos, por mais regionais e menores que uma guerra mundial eles sejam. Você tem aqui, por exemplo, a Guerra do Afeganistão, que é a invasão soviética no Afeganistão. Você tem, por exemplo, não posso considerar como guerra, mas é uma intervenção militar, por exemplo, as ditaduras na América Latina, as ditaduras militares, que mostram a incapacidade da ONU de interferir nisso aqui também. Você também aqui, porque é conflito, né? Não deixa de ser. Você tem também, por exemplo, o conflito árabe-israelense, né? A guerra entre Israel e os países da Liga Árabe. Então, falsa a informação. Letra B, falsa. Vou riscar aqui. Letra C. Com seu término, provocou acordos entre as grandes potências, que trouxeram a garantia de uma paz segura. Voltando, né? Paz segura? Não, né? Falsa, letra C. Foi provocada pelo imperialismo nazista, ficando limitada a um conflito sem conteúdo político definido, mas com choques de interesses econômicos. Falso também. Teve imperialismo nazista sim, mas ficou limitado a um conflito sem conteúdo político definido? Era aqui, Você tem o nazifascismo, você tem de outro lado o socialismo. Então, falso. Letra E. Transformou a Europa num cenário de disputas violentas, com o uso de uma tecnologia de guerra sofisticada e experiências causadoras de muitas vítimas. Confere. Você tem aqui, entre outras coisas, né? Primeiro que não é só a Europa, mas tudo bem. Mas você tem uma nova tecnologia, né? Que é o das armas atômicas, que não foram utilizadas na Europa, tudo bem. Você tem também essa questão de experiências causadoras de muitas vítimas, né? Você tem o Holocausto judeu, não somente judeu, né? Mas o Holocausto como um crime de guerra, assim, violentíssimo, e experiências médicas, que foram feitas em larga escala com prisioneiros dos campos de concentração nazistas, Então, olha só, dessas experiências médicas, fica como dica para você pesquisar um pouquinho, tanto no YouTube, como, por exemplo, na própria internet, ou em literatura específica, do médico austríaco, né, Josef Mengele, médico da Alemanha nazista, Não é austríaco, minto, é realmente alemão, perfeito? Então, aqui é o Mengele como sendo aí, no caso, um caso a ser estudado, ok?